Aspectos introdutórios. A coisa mais difícil de entender no mundo é o imposto de renda. Esta frase, atribuída a Albert Einstein, talvez traduza o que é o sistema tributário. Alguns economistas vão além quando se trata do Brasil, pois definem como um manicômio. E não estão errados. Somos muito tributados e de todas as formas. Mas você deve ao menos ter uma ideia de o quanto você é tributado na sua receita, ainda mais quando se trata de ser um corretor de imóveis, que tem uma alternância significativa em seus rendimentos mês a mês. E esta série de 4 módulos sobre tributação para corretores de imóveis será uma maneira de você saber mais sobre o que afeta diretamente o seu bolso. Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de tributação para corretores imobiliários. Você já deve ter ouvido falar no jargão o quinto dos infernos. Essa expressão, de acordo com alguns historiadores, surgiu no período do Brasil colônia, em que 20%, um quinto, dos metais extraídos no território brasileiro deveriam ser destinados à coroa portuguesa, como forma de tributos. A expressão já denotava um certo repúdio pela sociedade da época, que via uma quantia significativa da produção sendo destinada ao Estado. E aí, você acha que essa quantia era muito onerosa para o contribuinte? Você tem ideia do montante que deverá pagar a título de tributos para o Estado? Será que há alguma forma de economizar? Ao longo dessa aula, discutiremos os principais tributos incidentes sobre a renda oferida pelos corretores imobiliários, bem como possíveis alternativas para economizar. Abordaremos o assunto na perspectiva do corretor autônomo, como também daquele que é funcionário de uma corretora, pessoa jurídica, mas que também quer entender o que seriam os descontos observados na folha de pagamento. Mas além disso, vamos refletir sobre alguns elementos introdutórios. Primeiro, vamos entender o que seriam os tributos. Para então, abordarmos sobre as razões pelas quais devemos manter adimplência com o fisco. Sob a perspectiva conceitual, veja as palavras do próprio legislador brasileiro. Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. De modo simplificado e resumido, podemos entender que tributos representam incidências sobre bens e rendas instituídos por lei, cujo pagamento para o Estado é obrigatório, tendo como uma das finalidades a administração desses recursos. A legislação brasileira divide os tributos em espécies, a saber, os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsórios e contribuições. Para efeito da nossa aula, abordaremos o imposto de renda e a contribuição para o INSS, que estão diretamente ligados à renda obtida pelo corretor imobiliário. Diante desses fatos elencados, bem como das nossas experiências, é possível perceber uma gama de alternativas para tributar, que acaba destinando parcela considerável do nosso rendimento para o Estado. Certamente, você não deve ter ficado animado com essa notícia e o Estado sabe muito bem disso. Se tivéssemos a opção de não recolher o tributo, certamente essa seria a nossa escolha. Mas no mundo real, isso nem sempre é possível e, quando possível, pode gerar situações indesejadas. Para pensarmos sobre o assunto, elencaremos algumas razões que justificam o nosso olhar atento à tributação brasileira, na perspectiva do corretor imobiliário. A. Cruzamento de informações na Receita Federal. Quando o proprietário paga comissões ao corretor imobiliário, declara para a Receita Federal, cumprindo assim uma exigência legal e utilizando o montante da comissão como redutor do ganho da venda imobiliária. Essa informação prestada para o órgão fiscalizador inclui o montante pago e o CPF/CNPJ do beneficiário. Em outras palavras, tudo fica amarrado.
E a Receita Federal saberá que você obteve ganhos mesmo que você resolva não declarar. B. Juros e multas tributárias. Muitos dados são cruzados pelos órgãos de fiscalização que, diante dessas informações, possuem o poder de perceber movimentos que indiquem o não pagamento do tributo devido. Essa ação ou omissão do contribuinte gerará juros e multas. Para você ter uma ideia, o atraso no recolhimento do imposto de renda poderá gerar juros de mora de até 20% do valor devido. Além disso, se constatado a falta de declaração ou que a declaração esteja inexata, o contribuinte estará sujeito a uma multa de 75% do valor devido. Esse montante ainda poderá ficar mais oneroso para os casos em que o órgão fiscalizador constate uma conduta de fraude ou conluio, situação essa que poderá ensejar uma multa de 150%. Perceba que a legislação busca inibir condutas que visem o não pagamento tributário, aplicando multas pesadas para os desvios observados. C. Comprovante de rendimentos. Quando estamos envolvidos nas atividades de financiamentos, não é incomum vermos algumas pessoas disporem de renda, mas não de documento que testifique a origem destes valores. O resultado geralmente sempre é o mesmo. As instituições financeiras recusam as propostas de financiamento. O recolhimento regular dos tributos possibilita que o contribuinte, nesse caso exemplificado como sendo a figura do corretor imobiliário autônomo, tenha uma declaração de imposto de renda que pode ser utilizada como comprovante de rendimento. Ainda existe a possibilidade, mediante a regularidade fiscal, buscar junto a um contador a emissão de um DECORE, que é um documento representativo de renda percebido pela pessoa física. D. Provendo recursos para a organização da sociedade. Esse último tópico tem caráter mais generalista, mas não poderíamos deixar de citar, pois os recursos angariados por meios dos tributos representam a principal fonte para o custeio de elementos essenciais de uma sociedade, como segurança, saúde, educação e previdência. Com isso, encerramos a nossa primeira aula. No próximo encontro, falaremos sobre a contribuição para o INSS. Bem, como disse Benjamin Franklin, nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. Até a próxima aula.